aí, meu pequeno gafanhoto, como você está? Beleza? Tranquilos? Professor Lucas aqui. Vamos para mais uma aulinha? Vamos falar sobre o domínio morfoclimático das araucárias. Agora, vamos dar um trega lá capaz nesse negócio aqui. Vamos trabalhar um pouco. Eu vou falar alto, porque tem gente que reclama que eu falo muito baixo. Tem mais luz, querem que eu traga os holofotes do estádio do Maracanã e coloque aqui para ficar bem claro. Tá bom assim? Beleza. Se não tiver, eu dou um jeito rapidinho aqui, eu consigo resolver o problema. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o domínio morfoclimático das araucárias. Falamos na semana passada do domínio dos mares de morros, agora vamos falar um pouquinho das araucárias. Ainda nós temos que falar sobre os pampas, aí nós vamos falar sobre as faixas de transição. Agora nós estamos vindo para o mais frio, mata das mares de morros, pega alguma região de frio, as araucárias também frio, pampa mais frio ainda, transição e fechamos toda a bagaça. Beleza? Entendido? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar o que é o domínio morfoclimático das araucárias. É composto de uma vegetação predominante de árvores de araucária. Então já fica um pouco mais fácil para eu entender. Onde eu tenho grande quantidade de araucária, significa que eu tenho o domínio morfoclimático das araucárias. Um exemplo aqui, isso que vocês estão vendo aqui, sou eu, bonito e claro. Isso aqui, ó, araucária, aquela maior ali, frondosa, bonita, tá? Também é a que nós conhecemos como a araucária, que nós conhecemos cientificamente como araucária angustifolia, tá? É a araucária. O nosso conhecido também, pinheiro do Paraná. Beleza? Então, para começar, nós vamos entender, nós vamos falar dessa região aí. Eu quero que nessa imagem, especificamente bem nessa imagem, eu quero que vocês observem o relevo. Tá? Por quê? Nós vamos já falar sobre isso para vocês estarem ligadinhos um pouco no que significa isso. Uma das características do domínio morfoclimático das araucárias é que o clima, na sua grande maioria, é subtropical, com áreas de campos e remanescente de Mata Atlântica. Ou seja, a araucária ela vai estar localizada em algumas regiões dentro da Mata Atlântica. Por exemplo, eu encontro grandes quantidades de araucárias e matas de araucárias em regiões do estado de São Paulo. Porque eu estou falando de regiões mais frias, por serem mais altas. Então, por serem mais altas, acabam se tornando mais frias. A araucária gosta do frio e da umidade, ela fica por ali, ela acaba nascendo. Esperta, ela não é nada burra não, muito inteligente. Tá? Então nós vamos encontrar remanescentes perdidos em outras regiões. Então essa já é uma característica, tá, do domínio morfoclimático da Amazônia, das araucárias. Um outro exemplo é que encontra-se bastante comprometido pela intensa exploração das indústrias madeireiras e pela agropecuária, a qual aproveita os solos férteis desse domínio. Então vamos entender aqui um pouquinho. Pessoal, o domínio morfoclimático da araucária é um domínio que abrange grande parte do estado do Paraná, por exemplo, e foi uma região que já foi devastada, e hoje nós temos a região de produção agrícola, agricultura e pecuária. Além da indústria, principalmente madeireira, retira a madeira dessa árvore e acaba colocando para venda. Por quê que acaba vendendo? É uma madeira muito boa e dá dinheiro. Então, são algumas consequências, tá, que o domínio morfoclimático das araucárias sofre. Uma outra coisa que está relacionado e tudo mais é que o domínio morfoclimático das araucárias ou da Amazônia, da araucária, está relacionado com outros tipos de vegetação, certo? Por exemplo, como arbustos. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Vocês tomam um chimarrão? A mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, a tia toma chimarrão? Isso aí sabe o que é? Erva mate. Isso é erva mate. Como assim? Pega essa folha, tritura bem, ela fica verdinha, aquele mate pra gente tomar, pra gente tomar chimarrão. Sabia? Não? Aprendeu hoje, né? Eu sei. Me dê uns parabéns, sou inteligente. Tá? Então, ela está relacionada principalmente onde eu sempre tenho mata das araucárias, eu tenho relacionado também a erva mate. Tá?
Eu tenho outro tipo de vegetação que é típico da nossa região também, tá? Muito comum aqui na região, próximo e tal, que é o cedro. O cedro é uma árvore também típica dessa região, está misturado e associado muito ao domínio morfoclimático das araucárias. E nesse mapa aqui que vocês estão vendo, tá? Nós encontramos o domínio original. Lembra que eu falei para vocês do estado de São Paulo? Ó, o estado de São Paulo apresenta. Eu tenho até um pouco de Minas Gerais, áreas mais altas. Eu tenho Rio Grande do Sul, quase grande totalidade de Santa Catarina e totalidade do Paraná. Só que hoje, se eu for viajar, eu já não encontro tudo isso. Não existe mais tudo isso. Qual que é o motivo? É aquele motivo justamente que eu expliquei e falei para vocês. É justamente a grande utilização dos solos férteis, retira-se a madeira para a produção agrícola e também fica muito pouco, tá? Para a árvore produzir e tudo mais, não tem mais a sua produção. Lembrando que a araucária é a árvore que dá o pinhão. Sabe o pinhão que a gente está comendo nessa época? Tá? Até poucos dias aí tem no mercado e tal. Que é gostoso, bom, se cozinha, faz na chapa. É a araucária. Beleza? É a semente, tá? O pinhão é a semente da araucária. Beleza? Vamos para o próximo domínio? Vamos falar das pradarias ou dos pampas que nós conhecemos. Vamos lá. Domínio morfoclimático das pradarias. Conhecido regionalmente como os pampas ou a campanha gaúcha, tá? Com pequenos planaltos ondulados chamados de coxilhas. Clima subtropical associado a solos menos férteis e chuvas em menor intensidade, caracterizando o lugar para a produção bovina e ovina. Ovina vem de ovelha, tá? Caprinos, cabrito, cabra. Pessoal, quando eu estou falando de esse clima subtropical, é um clima que já chove bem pouco. Lembra que tem as estações bem definidas, tá? Mas não caracteriza que eu tenho chuva regular. Lembrando? Os solos são arenosos e são formados principalmente devido à sua exploração, né? Os solos são arenosos e como há exploração, eles acabam se tornando cada vez menos inférteis, aumentando o processo de arenização, tornando toda essa região com muita areia imprópria para a produção. Mas o que eu quero mostrar... campanha gaúcha, tchê, tá? Uma pampa. Vamos falar de pampa, nós estamos falando dos pampas. Esse aqui é o carro pampa, tá? Para quem não conhece, isso é uma caminhonetinha que a Ford produziu uma vez, chamada pampa. Mas não é nada disso que nós outros vamos falar. Nós outros vamos falar do pampa gaúcho. Isso é um pampa. Isso que vocês estão vendo aqui do lado, isso sim é o pampa, tá? Essa região que nós chamamos a região dos pampas, tá? Aqui ao lado, eu já tenho as coxilhas, tá? Como assim as coxilhas? Prestem atenção para vocês entenderem a diferença. Aqui em cima, ó, tá vendo que tá arredondado? Isso aqui nós chamamos de coxilhas. A parte mais arredondada são as coxilhas. Onde eu tenho a região mais plana aqui embaixo, eu chamo de pampas ou de pradarias. Conseguem entender a diferença? É isso que eu estou mostrando para vocês. A diferença entre as coxilhas, que é na parte mais em cima, e os pampas, que fica mais abaixo, tá? E o processo que eu estou falando para vocês, que eu chamo de arenização, é isso aqui, ó. Esse é o fenômeno que nós chamamos de... Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais fácil para todo mundo entender aqui, ó. Vou apertar no botão errado de novo. Volta. Ó, aqui, ó. Apagar toda a tinta. Esse aqui é o que nós chamamos de processo de arenização. O que é essa arenização, então, pessoal? Só para vocês entenderem. Ó, eu tenho a lavoura aqui em cima. Ó, olha ali em cima eu tenho a lavoura, onde está passando o mouse. Tá? E a areia está tomando conta de tudo. O solo não foi bem cuidado, é um solo fraco, é um solo que não é muito bom, tá? E as pessoas deveriam cuidar mais, plantando mais árvores, utilizando menos a exploração para o uso da agricultura. Como não existe esse cuidado, o que acabou acontecendo? Justamente isso que nós estamos falando. Esse processo de arenização, eu não consigo produzir mais nada. E por último, para a gente fechar a questão dos domínios morfoclimáticos,
Eu estou falando das faixas de transição. O que são as faixas de transição? A faixa de transição, ora, é uma mudança entre um domínio e outro. Como assim é uma mudança entre um domínio e outro? Quero que vocês observem que o domínio ele não acaba abruptamente. Ou seja, aqui acaba o domínio da Amazônia e aqui começa o domínio do Cerrado. Entre um e outro existe um espaço, que é onde vai ficar a minha cara. Esse espaço é o que nós chamamos de faixa de transição. Porque essa faixa, a minha cara, ora vai ter uma espécie de cerrado, ora vai ter uma espécie, resquícios do domínio da Amazônia. Ou seja, está mudando, está fazendo uma transição entre um domínio e outro. Essas são características daquilo que nós chamamos das faixas de transição dos domínios morfoclimáticos. Beleza? Entendido? Um forte abraço, fique com Deus, um beijo e um queijo.